Estamos prontos. Boa noite, boa tarde mais uma vez. Como eu estava dizendo, nós vamos seguir nessa unidade que trabalha com os recursos em espécie. A gente vai conversar sobre os recursos em espécie. Nós já tínhamos começado a estudar os recursos nas semanas anteriores com a teoria geral dos recursos e, a partir dessa semana, a gente começa a enfrentar cada um dos recursos em espécie, tá? Como essa aula está sendo gravada, eu vou já subir lá para o meu canal no YouTube e disponibilizar para os colegas que por algum motivo não puderam ou não podem estar aqui conosco. Queria passar alguns avisos, tá certo? Que alguns de vocês me perguntaram, tanto no Unifo Online quanto no nosso grupo de WhatsApp. Eu ainda não recebi formalmente as instruções da universidade, como é que a gente vai levar o mês de maio, né? O que é que nós temos até agora? O primeiro ciclo de avaliação ele está concluído, né? Então a primeira nota ela já está concluída lá no Unifo Online. E nós teríamos, como foi divulgado no mês de abril, comecinho do mês de abril, até o dia 4 de maio, já oficialmente a utilização desse modelo, desse sistema remoto. Tá? Ainda não nos foi informado com detalhes como é que será o mês de maio. A minha expectativa pessoal, tá certo? A minha expectativa pessoal é de que a gente deve seguir ainda por algumas semanas nesse formato remoto. Essa é a minha expectativa, mas eu prefiro divulgar para vocês somente quando a universidade formalizar isso e determinar isso através dos seus canais adequados, tá? Então eu não quero me antecipar à universidade. Independentemente da gente seguir pelo sistema remoto como nós estamos fazendo, ou a gente voltar ao sistema presencial, a única coisa que eu peço a vocês é que tenham a tranquilidade. O semestre, como vocês perceberam, está seguindo. Eu estou a todo momento fazendo de tudo para que a gente possa seguir da forma mais natural possível. É por isso que, às vezes, até correndo o risco de ser chato, eu sempre estou perguntando a vocês no grupo o que é que vocês estão achando, como é que estão acompanhando. Então, a gente vai seguir com essa metodologia, ou seja, nas terças-feiras nós temos esse nosso encontro ao vivo, que é gravado e disponibilizado a gravação, e nas quintas-feiras sempre eu vou postar no meu canal lá do YouTube, com um link tanto no nosso grupo de WhatsApp como no Unifo Online, as videoaulas sobre os temas da semana, né? Então, com isso, a gente vai efetivamente levando o semestre. Repito, eu particularmente não estou criando aí grandes expectativas, não tenho aí grandes expectativas criadas. Eu acho que a gente tem que viver realmente cada dia por vez. É isso que efetivamente temos que fazer. Então, nessa semana, nós vamos conversar sobre o recurso em sentido estrito e o agravo de execução, tanto hoje quanto quinta-feira, aqui na nossa videoaula ao vivo, quanto na videoaula gravada, que eu vou disponibilizar. Na verdade, na quinta-feira eu vou disponibilizar 2 aulas gravadas para vocês. São aulas aí relativamente longas, onde vocês vão ter todos os detalhes complementares e adicionais ao estudo do recurso em sentido estrito. Tá? Então, o que foi que nós vimos? O mais importante no estudo dos recursos em espécie é que a gente possa identificar em cada um desses recursos quais são as respectivas hipóteses de cabimento. Então, a gente vai trabalhar em cada um desses recursos as respectivas hipóteses de cabimento. O que é que a gente tem que ter ali? Temos que ter, dentro daquela perspectiva, a análise dessas hipóteses de cabimento para que a gente possa ter uma espécie de cardápio onde eu possa, diante de um caso concreto, identificar, perceber qual é o recurso que eu vou utilizar. Então aqui eu vou combinar uma coisa com vocês. Essa aqui é a nossa primeira aula sobre recursos em espécie. Quero combinar, ajustar algo com vocês. A cada novo recurso,
nós vamos conhecendo novas hipóteses de cabimento. E isso vai fazer com que eu tenha a seguinte situação. Muitas vezes vocês vão me perguntar, Rafael, mas tal decisão, e eu vou dizer, olha, não é recorrível. Mas o fato de não ser recorrível por aquele recurso não quer dizer que não venha a ser, de alguma forma, recorrível por um outro recurso qualquer. Então a gente vai ter, efetivamente, a possibilidade de utilizar outro recurso. Então, quando eu afirmar que aquele recurso não é cabível, não significa dizer necessariamente que aquela decisão ela é irrecorrível. Pode ser que eu tenha aí a utilização de um outro recurso que venha a perfeitamente se encaixar naquela determinada hipótese de cabimento. Hoje e quinta-feira, nosso tema são dois recursos, o recurso em sentido estrito e o agravo de execução. O recurso em sentido estrito tem esse nome estranho, né? Eu me lembro de uma vez um aluno me perguntou, Rafael, qual é o nome do recurso em sentido estrito? O nome do recurso em sentido estrito é recurso em sentido estrito. Então a gente vai trabalhar com esse recurso como o recurso em sentido estrito, né? Então lembra que a gente vai ter em relação a isso uma espécie de apelido, digamos assim, que é o fato dele trabalhar com o recurso chamado de rese. Nós vamos ter aí o rese como um recurso em sentido estrito. Então, o que nós vamos ter aqui? O rese, ou o recurso em sentido estrito, é um recurso que nós vamos encontrar desde o período imperial. Então, lá no Código de Processo Penal do Império, a gente já encontra o rese, já é possível a gente imaginar esse recurso, tá? E ele vem sendo reproduzido de alguma forma nos códigos de processo penal posteriores. E por que do nome? Por que a gente vai chamá-lo de recurso em sentido estrito? A ideia é que ele se contrapõe, de alguma forma, ao recurso de apelação, que é a nossa matéria da semana que vem, porque lá na apelação nós teríamos um recurso em sentido amplo. Então nós temos o recurso em sentido estrito, de um lado, e o recurso em sentido amplo, que seria o recurso de apelação. Então a lógica aqui, efetivamente, é mais ou menos essa dualidade. Agora, o que eu quero que a gente entenda na aula de hoje? O que é muito importante para mim que a gente saia daqui com isso compreendido? Primeiro eu quero entender qual é a lógica de utilização do recurso no sentido estrito, especialmente confrontando com o agravo de execução. Segundo, a gente compreender qual é o procedimento que nós vamos ter para esses dois recursos, tá? Mas antes eu queria que a gente entendesse o seguinte: muita gente tenta comparar o recurso em sentido estrito com um agravo de instrumento. Qual é o raciocínio que eles fazem? Ora, se eu tenho uma apelação criminal, tenho uma apelação civil, elas mais ou menos se correspondem, eu tenho um agravo de instrumento, tenho um recurso em sentido estrito, então eles se corresponderiam. Não, não vai nessa, tá? Não adianta a gente querer comparar um recurso em sentido estrito com um agravo de execução, porque ele tem uma lógica muito própria. Basta ver, por exemplo, o que está aí no artigo 581 do Código de Processo Penal. O artigo 581 vai dizer o seguinte: olha, eu tenho efetivamente a ideia de ser o recurso em sentido estrito utilizado, diz o caput do artigo 581, contra decisão, despacho ou sentença. Então, eu vou ter aí decisão, despacho ou sentença sendo utilizados ou utilizáveis com esses recursos. Então, a gente vai perceber de saída de que aquela lógica lá do processo civil, sentença recorrida por apelação, decisão interlocutória recorrida por agravo de instrumento, ela não se aplica ao direito processual penal, tá? Vamos lembrar nossa aula anterior de decisões penais, onde eu dizia que a regra, inclusive no processo penal, é que o despacho e a decisão interlocutória não é recorrível. A regra é que esses dois não seriam efetivamente recorríveis. Então, diante desse raciocínio, o que eu quero que a gente entenda? O recurso em sentido estrito deve ter uma lógica própria. Eu devo observar as hipóteses de cabimento dentro de uma lógica própria, que é esse rol
de 25 incisos, foi inserido agora no finalzinho do ano passado o inciso 25, ele não existia, né? E é esse rol do artigo 581, repito, a princípio, com esses 25 incisos, eu devo ter em mente no momento de definir quais são as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Na quinta-feira, uma das videoaulas que eu vou disponibilizar para vocês, ela já está inclusive lá no meu canal no YouTube, eu vou disponibilizar o link na quinta-feira para vocês, é uma aula só sobre as hipóteses de cabimento. Eu enfrento com vocês cada um desses incisos do artigo 581. Mas hoje eu quero de vocês o seguinte, eu quero que a gente entenda em que hipóteses eu vou usar o recurso em sentido estrito e o agravo de execução e qual é o procedimento desses dois recursos. Então comecemos o seguinte, o recurso em sentido estrito, definido aí nas hipóteses do artigo 581, apresenta um rol de situações que deve ser compreendido como um rol taxativo, um rol limitado. Então, um rol do artigo 581 é um rol taxativo, é um rol limitado. Daí porque eu não devo olhar para o artigo 581 como um rol exemplificativo. É um rol limitador, realmente. Tanto assim é que a doutrina vai nos dizer que eu não posso utilizar no artigo 581 da analogia. Eu não posso trabalhar com analogia no artigo 581, ou seja, trazer para o elenco de hipóteses do recurso sentido estrito determinadas situações que lá não estão, mas porque são análogas a outras eu poderia recorrer. Não se utiliza a analogia quando das hipóteses de cabimento do recurso sentido estrito. Eu posso utilizar, em algumas situações, a interpretação extensiva. A interpretação extensiva, ou seja, um determinado termo que ali já está, uma determinada expressão que está no artigo 581, eu posso estender o seu conceito e trazer para uma situação mais ampla. Mas eu não posso, por analogia, trazer uma situação que ali não esteja. Deixa eu dar um exemplo para vocês de forma bem clara. O inciso 1º do artigo 581 diz que cabe o recurso em sentido estrito da decisão que não recebe a denúncia ou a queixa. A decisão que não recebe a denúncia ou a queixa. Ora, da decisão que não recebe a denúncia ou a queixa, eu efetivamente tenho o direito de apresentar um recurso sem sentido estrito. E aí eu poderia pensar, ora, se a decisão que não recebeu a denúncia está no 581, por analogia eu posso trazer a decisão que recebeu. Não se admite analogia em nenhuma situação. Então, se ele está dizendo lá que é só a decisão que não recebeu, é só essa que será recorrível pelo recurso seguido distrito. A decisão que recebeu está fora. A decisão que admitiu a interposição da apelação, da denúncia ou da queixa, não será recorrível pelo recurso em sentido estrito. Agora, eu posso utilizar efetivamente a figura da interpretação extensiva. Ou seja, eu posso tomar um determinado conceito que ali está e estender o que eu compreendo por aquele conceito. Vamos continuar no mesmo exemplo, tá? O inciso 1º diz que não cabe o recurso em sentido estrito, a não ser para a decisão que não recebeu a denúncia ou a queixa. Então, a decisão que recebeu, não posso trazê-la por analogia. Não é possível eu trazer essa decisão por analogia. Beleza. Agora perceba só. Imagina que eu ofereci a denúncia. O juiz recebeu a denúncia. Iniciou, portanto, o processo. Dessa decisão, a gente já acabou de ver, não cabe o recurso em sentido estrito. Mas, aí o processo vai caminhando, e aí imagina que o Ministério Público, em determinado momento, resolva aditar a denúncia. Trazer, por exemplo, um outro réu para aquele processo, ou mesmo trazer um outro crime. Então, ao invés dele iniciar um novo processo, ele adita aquela denúncia e traz para aquele feito que já está tramitando um novo réu, uma nova acusação relativa a um fato diverso. Ora, esse aditamento da denúncia nada mais é do que uma nova denúncia. Então, se de alguma forma
o juiz não recebe esse aditamento, nós poderíamos dizer, olha, o aditamento é nada mais nada menos do que uma denúncia, então o que eu estou fazendo não é usando da analogia, eu estou apenas estendendo o conceito sobre o qual eu entendo o que é ser denúncia. Eu estou só ampliando o conceito que eu dei à denúncia para trazer um outro conceito que é o aditamento. Então, nesse caso, se você pega uma expressão do 581 e a amplifica, perfeito. A interpretação extensiva, repito, ela é passível de ser utilizada. Agora, se eu quero trazer uma hipótese que ali não está, que não tem uma semelhança a esse ponto, mas por analogia eu gostaria de trazê-la, não vai rolar. Então, o que é que eu quero fixar aqui como primeira premissa desse nosso estudo? As hipóteses de uso do recurso em sentido estrito estão neste rol do artigo 581. Portanto, o artigo 581 tem sim uma natureza limitadora, taxativa. Só que aqui a gente vai precisar entender o seguinte: o ponto mais importante da nossa aula hoje é que vocês entendam a seguinte afirmação: todas as hipóteses de utilização do recurso em sentido estrito estão no artigo 581, mas nem todas as hipóteses que estão no artigo 581 ainda admitem o uso do recurso em sentido estrito. Então, se eu quiser usar o recurso em sentido estrito, preciso ir ao 581. Mas eu não tenho mais a garantia, a gente vai já já entender o porquê, de que todas aquelas hipóteses continuam sendo desafiadas pelo RES. Então, percebe o que eu acabei de falar. Todas as hipóteses do RES estão no 581, mas nem todas as hipóteses que ali estão ainda admitem o uso do RES. Algumas foram tacitamente refogadas e a gente vai entender agora o porquê. O que foi que houve? A redação do artigo 581, que é do Código de 1941, portanto, desde a década de 1940 do século passado, obviamente, trazia lá o exemplo, o elenco, perdão, de situações em que eu poderia usar esse recurso. Então, diante de um caso concreto, uma questão da minha prova, ou de uma prova de concurso, ou no trabalho de vocês, ou no estágio de vocês, era simples identificar se existia ou não a possibilidade de uso do recurso sentido estrito. Eu identificava qual era a decisão que eu queria recorrer, ia ao artigo 581, se a minha decisão ali estivesse, caberia o recurso sentido estrito. Morreu a minha história. Então veja que era muito simples a utilização efetivamente desse determinado recurso. Bastava que eu identificasse no conjunto de hipóteses do 581 a minha decisão. Mas o que foi que houve? No início da década de 1980, aproximadamente aí há 40 anos atrás, o legislador quis alterar o Código de Processo Penal. E aí ele fez a tramitação de uma série de projetos que alterariam o Código de Processo Penal. Um deles tratava de procedimentos, um deles retirava do Código de Processo Penal toda a disciplina da execução penal e criava a Lei de Execução Penal, matéria que vocês vão estudar em Direito Processual Penal 3. Ou seja, ele retirava do Código de Processo Penal e criava numa lei extravagante, numa lei própria, a disciplina sobre a execução penal. Outra mudança que ele queria fazer, veja que eu usei o condicional, ele queria fazer no Código de Processo Penal, era abolir, acabar com o recurso em sentido estrito, ele iria exterminar o recurso em sentido estrito e iria, no lugar do recurso em sentido estrito, criar o recurso de agravo, a exemplo do que existia e existe no Código de Processo Civil. Então, a ideia do legislador processual penal era unificar a linguagem com o processo civil. Eu teria o agravo no CPC, teria o agravo no CPP. Portanto, eu aboliria o recurso em sentido estrito e, no lugar dele, criaria o recurso de agravo. Eu não preciso dizer, nós estamos aqui numa aula sobre recurso em sentido estrito, que isso não aconteceu, né? Então, o legislador não conseguiu criar no recurso, não conseguiu criar no âmbito do Código de Processo Penal o recurso
de agravo. Ele manteve o recurso em sentido estrito, mas ele nos criou um problema. Por quê? Porque a lei de execução penal, que passa a disciplinar a partir de 1984, a lei de execução penal é a lei 7.210 de 84. Ela retirou do Código de Processo Penal toda a disciplina sobre a execução penal e ela deslocou isso para uma lei própria. Repito, a lei de execução penal. E, no âmbito da lei de execução penal, o legislador criou o recurso de agravo. Esse recurso está definido no artigo 197 da Lei de Execução Penal, artigo 197 da Lei 7.210 de 84. E ele tem uma redação muito simples. Ele diz assim: caberá recurso de agravo da decisão do juiz sem efeito suspensivo. Ele diz que caberá agravo da decisão do juiz sem efeito suspensivo. Esse é o artigo 197 da Lei de Execução Penal. Primeiro, ele não precisou dizer, e aí a gente entende, ele não precisa dizer qual é o juiz. Toda a lei diz respeito à execução penal. Então, fazendo aí uma interpretação sistemática, toda a lei falando sobre execução penal, claro que esse juiz a que ele se refere no artigo 197, é o juiz da execução penal. Então, nesse caso, não há qualquer dúvida em relação a isso. Perfeito. Ele também declara expressamente que essa decisão tomada pelo juiz da execução, recorrida através do agravo, não terá efeito suspensivo. A gente consegue entender isso com uma certa tranquilidade. Ora, as decisões tomadas na execução penal já são tomadas em regra depois que eu já tive a definitividade daquela decisão, houve o trânsito em julgado, especialmente considerando a decisão do Supremo agora no ano de 2019, que deixou de permitir a execução penal depois da confirmação da condenação na segunda instância e passou a exigir o trânsito em julgado. Então, diante de todo esse cenário, as decisões da execução penal são decisões calcadas dentro de um critério de definitividade no que diz respeito à responsabilização criminal. Explicando em português, se eu estou na execução penal, é que o cara já está condenado e já transitou em julgado. Então a ideia é que eu não suspenda essas decisões, que eu tenha um recurso, que eu possa agravar, mas que a princípio a decisão vai ser mantida. Então a regra no agravo de execução é não ter o efeito suspensivo. Tá? Então, Rafael, eu estou entendendo perfeitamente. Eu não tô entendendo qual é o problema que você está querendo nos sugerir. Porque, veja só, o artigo 581 define as hipóteses do recurso em sentido estrito, do RES. Mas o artigo 197 da Lei de Execução Penal define as hipóteses do agravo de execução. São dois recursos diferentes, com lógicas diferentes. Perfeito. Zero problema. Qual é o problema? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que a ideia do legislador era abolir o recurso em sentido estrito e, no lugar dele, efetivamente, colocar o agravo? Porque o que é que queria o legislador? Ele queria o agravo no CPC, o agravo no CPP e o agravo na Lei de Execução Penal. Com isso, ele uniformizaria a linguagem no que diz respeito, no que se refere aos recursos de agravo. Qual foi o problema? O agravo está no CPC, vocês muito bem sabem disso, no atual CPC, lá no artigo 1015. O agravo está na Lei de Execução Penal, eu acabei de dizer isso para vocês, na Lei 7.210, artigo 197, mas o agravo não está no Código de Processo Penal. E aí nós vamos perceber uma briga, um conflito entre as hipóteses do agravo e as hipóteses do recurso em sentido estrito. Porque o que era que deveria ter acontecido? Eu revogaria o recurso em sentido estrito, no lugar dele eu criaria no CPP o agravo, eu criaria na Lei de Execução Penal o agravo, e esses dois agravos dialogariam perfeitamente. Show. Só que não foi isso que aconteceu. Eu criei o agravo aqui com uma hipótese de cabimento super genérica das decisões tomadas pelo juiz, mas eu continuei com o 581, com as suas hipóteses bem delimitadas lá num rol taxativo. Então, o que vai acontecer? Em alguns casos, esta hipótese do agravo
vai brigar com o recurso sentido estrito. Então, diante de um caso concreto, a partir de 1984, com a criação do agravo de execução, nós tivemos que mudar o raciocínio que nós fazemos para que eu saiba se naquele caso concreto é possível ou não a utilização do recurso em sentido estrito. Até 1984, nosso raciocínio era muito simples. Qual era a decisão que eu quero recorrer? É essa. Eu ia para o artigo 581, verificava se ele estava no 581, em estando, missão cumprida. Acabou, eu não tenho mais o que pensar. A partir de 84, com a criação do recurso de agravo de execução, eu preciso ter um pouco mais de cautela. Por quê? Se eu tenho aquela decisão e eu quero saber se aquele recurso em sentido estrito é passível de ser utilizado, ou seja, se eu posso utilizar o recurso em sentido estrito. Não basta mais, não é suficiente eu apenas olhar o artigo 581. Eu preciso de algo além disso. O que eu preciso fazer? Primeiro eu vou olhar o 581. Por que eu vou olhar o 581? Porque se eu perceber que a minha decisão não está ali, se eu percebo que aquela decisão não está em nenhum dos 25 incisos do artigo 581, eu esqueço o RES. Ele não vai ser utilizado. Então, eu fui inciso por inciso. E isso é o que a gente vai fazer na quinta-feira, lá na videoaula vocês vão ter isso. A gente vai estar inciso por inciso. Show! Não encontrei a decisão ali naqueles incisos. O que é que eu faço? O recurso sentido estrito não é utilizável. Pode até ser, repito, que caiba um outro. Esse aqui não vai caber. Agora, se eu encontro a minha decisão naquele rol de hipóteses do 581, eu já tenho aí a possibilidade de utilizar o RES. Só que agora eu vou precisar fazer a segunda pergunta. Então, qual é a primeira pergunta para que eu saiba se o recurso sentido estrito é utilizável, se é recorrível aquela decisão pelo recurso sentido estrito? É tentar localizar aquela decisão no rol do artigo 581. Se não está, esquece esse recurso. Se está, você vai fazer a segunda pergunta. Então, a primeira pergunta é: esta decisão está no 581? Resposta: não. Esquece o RES. Resposta: sim, ela está no 581. Aí você faz uma segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta que você vai usar? Esta decisão que eu quero recorrer foi tomada pelo juízo do conhecimento ou foi tomada pelo juízo da execução? Aqui eu quero que vocês tenham em mente aquela estrutura básica do processo que a gente tantas vezes falou em sala. Acontece um fato, esse fato vai ter ali a investigação feita pelo inquérito policial ou qualquer outro meio, ofereço a denúncia queixa, ela é recebida, aí eu inicio a fase de conhecimento. A condenação, transitou em julgado, aí eu inicio a fase de execução. Então aqui eu estou diante do juízo criminal, aqui eu estou diante do juízo da execução. Então, veja que nós temos que ter em mente esse processo da forma mais linear possível. Esse processo tem que estar descrito da forma mais linear possível. Nesse sentido, o que é que nós vamos ter? Se eu respondi a primeira pergunta dizendo a minha decisão está no 581, eu faço agora a segunda pergunta. Esta decisão, apesar de escrita no artigo 581, ela foi tomada pelo juízo do conhecimento ou foi tomada pelo juízo da execução? Porque se eu responder que foi o juízo do conhecimento, aí agora eu tenho a certeza que eu vou usar o recurso sentido estrito. Porém, se apesar de prevista no artigo 581, apesar de eu ter respondido sim à primeira pergunta, eu percebo que ela foi tomada pelo juízo da execução, aí eu vou responder que não cabe o recurso sentido estrito. Caberá, na verdade, o recurso lá do artigo 197 da Lei de Execução Penal, o recurso de agravo de execução. Então, essas duas perguntas são perguntas que, em sequência, eu preciso fazer. Primeiro, a minha decisão está no 581? Sim, está. A minha decisão foi tomada pelo juízo do conhecimento ou da execução? Porque se foi tomada pelo juízo do conhecimento, confirma-se o uso do recurso sentido estrito. Se foi tomada, no entanto, pelo juízo da execução, apesar de estar no rol
do artigo 581, a decisão será recorrida através do agravo de execução, já que o agravo tacitamente revogou algumas das hipóteses do recurso em sentido estrito. Aí você pode me perguntar, Rafael, por que essa complicação toda, cara? Por que você não simplesmente dita para a gente, fala quais são as hipóteses do 581 que foram revogadas? Que aí eu risco aqui no meu código, marco aqui no meu caderno e encerro um assunto. Basta que você diga isso. Não. Aqui está o ponto de complicação que a gente precisa enfrentar e precisa entender bem na aula de hoje. Eu adoraria simplesmente dizer para vocês o seguinte, olha, risca os incisos tais do 581, porque eles estão no rol de hipóteses do agravo, e esquece. Não dá para a gente fazer isso. Por quê? Porque há determinadas hipóteses do artigo 581 que trazem decisões que tanto podem ser tomadas pelo juízo do conhecimento, como podem ser tomadas pelo juízo da execução. São decisões que admitem tanto um quanto o outro juízo tomar. Vamos por um exemplo. O inciso 8º do artigo 581 diz que cabe recurso no sentido estrito da decisão que declarar extinta a punibilidade ou julgar por outra forma, declarar prescrito o crime ou julgar por outra forma extinta a punibilidade. Então, a decisão que declarou que o crime está prescrito, ou que houve a morte do agente, ou que houve a decadência, ou que houve a perempção, ou seja, qualquer das hipóteses de extinção de punibilidade, quando o juiz declara está extinta a punibilidade. Essa decisão está no rol de hipóteses do artigo 581. Mas veja só, a decisão que declara extinta a punibilidade, ela não é uma decisão exclusiva do juízo do conhecimento. Pode ser tomada também pelo juízo da execução. Então, o juízo do conhecimento pode tomá-la, mas o juízo da execução também pode tomar. Um exemplo rápido. Imagina que o processo estava tramitando, a gente estava durante a instrução criminal, processo, portanto, claramente dentro de uma ação de conhecimento, e o réu morreu. O artigo 107, inciso 1º do Código Penal, diz que a morte do agente gera a extinção de punibilidade. Aí o juiz declara extinta a punibilidade. A acusação quer recorrer dessa decisão. A acusação não aceita essa decisão. Ora, quem tomou a decisão foi o juízo do conhecimento. Vamos fazer aquele exercício que eu sugeri a vocês agora há pouco. Primeira pergunta, a decisão que declara extinta a punibilidade está no artigo 581? Está. Artigo 581, inciso 8º. Então, primeira pergunta, sim. Vou fazer agora a segunda pergunta. Esta decisão foi tomada pelo juízo do conhecimento? Sim. Então, dentro desse cenário, dentro desse contexto, o que é que nós vamos ter? Respondi sim para a primeira pergunta, ela está nas hipóteses do 581 e ela foi tomada pelo juízo do conhecimento. Recurso cabível, recurso em sentido estrito. Agora imagina que a morte do agente não se deu durante o processo de conhecimento. Ocorreu, na verdade, lá durante a execução penal. Então, durante a execução penal, eu já estava executando a pena e o agente morreu. Quem é que vai declarar a extinta punibilidade nesse caso? Será o juízo da execução. Quem declara a extinta punibilidade é o juízo da execução. Se eu quiser recorrer dessa decisão, eu vou usar o rese? Já não mais. Você vai usar o recurso de agravo de execução previsto, repito, no artigo 197 da Lei de Execução Penal. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? O artigo 581 traz as hipóteses do rese, apenas eu não posso mais imaginar que todas aquelas hipóteses são utilizadas pelo rese, porque algumas foram tacitamente revogadas pelo agravo de execução. Então, eu sei que o agravo me diz toda decisão do juízo da execução é agravável. Então, todas as decisões são agraváveis. Algumas estavam previstas no 581, outras não. Ora, para as outras, a gente não tem dúvida. Por exemplo, a decisão mais importante da execução penal, que é a decisão sobre a progressão de regime, ela não está no artigo 581. Então, eu nunca tive dúvidas se eu poderia usar o rese.
eu vou usar o agravo de execução. Mas, repito, há decisões em que eu bato o olho e eu vou perceber que ela tanto pode ser tomada no juízo do conhecimento quanto no juízo da execução. Quero explicar isso de uma outra forma. O artigo 581 não deve ser lido como ele era lido antes de 1984. A leitura antes de 1984, portanto, antes da lei de execução penal, ela era uma leitura mais simples, porque eu bateria o olho e eu diria, tá aqui, tá, então cabe o res. Não tá, exclui, vamos para o agravo ou qualquer outro recurso. Agora não é assim. Agora, quando eu percebo que a decisão está no rol do 581, eu preciso fazer aquela segunda pergunta. Por quê? Porque pode acontecer de que, mesmo estando no rol do 581, eu tenha, na verdade, uma hipótese de agravo, porque houve a revogação tácita. Em algumas situações, a gente vai bater o olho e vai ver que essa revogação de fato aconteceu. Por exemplo, se você for para o inciso 17 do 581, você vai ver que ele diz que caberá recurso em sentido estrito, inciso 17, da decisão que decidir sobre a unificação de penas. Ora, unificação de pena é uma decisão típica da execução penal, própria da execução penal. Então, claro que o inciso 17, esse, não tem chance da gente usar o recurso em sentido estrito. Se você for, por exemplo, para o inciso 12, que fala em livramento condicional, é outro caso que houve realmente a revogação e eu vou usar o agravo de execução. Mas se você trabalhar, por exemplo, com os incisos 2º, que fala que a decisão que o juiz considerasse incompetente, o inciso 8º, a decisão que o juízo declara extinta a punibilidade, inciso 9º, a decisão que indefere um pedido de reconhecimento de extinção de punibilidade. O inciso 10, aquele que concede ou nega HC. Esses exemplos aqui, inciso 2º, inciso 8º, inciso 9º e inciso 10, são exemplos de decisões que eu posso visualizar na prática, tanto tomadas pelo juízo do conhecimento, quanto tomadas pelo juízo da execução. Daí porque eu não tenho como dizer para vocês que cabe um recurso ou cabe outro. Vai sempre existir a possibilidade de que ambos sejam utilizados, dependendo efetivamente do caso concreto, dependendo efetivamente da situação concreta. Então, a gente vai ter sempre, dentro desse cenário, dentro dessa perspectiva, a ideia de que eu preciso ter em mente isso. Realmente, todas as hipóteses do RES estão no 581, mas nem todas as hipóteses que ainda estão no 581 admitirão RES. Por quê? Porque houve a revogação tácita a revogação tácita a partir da criação do agravo de execução pela lei de execução penal. Então, resumindo o que nós vimos até agora, para que a gente avance na aula e veja o procedimento. O recurso em sentido estrito, o RES, tem suas hipóteses delimitadas no 581. O cuidado que eu preciso ter é que, se eu perceber que aquela decisão ali está, porém que na prática ela foi tomada pelo juízo da execução, eu não utilizarei mais o recurso em sentido estrito. Eu vou utilizar o agravo de execução. O agravo atropelou, digamos assim, o RES em relação a isso. E por que isso aconteceu? Pelo descompasso que eu falei a vocês, onde havia um planejamento do legislador em retirar o recurso em sentido estrito. A ideia, efetivamente, era dali substituí-lo pelo agravo. Isso não aconteceu, gerou esse conflito. Tá? Gerou também um segundo conflito, que é o que eu quero enfrentar com vocês agora, que é o seguinte. Quando o legislador estava lá tentando alterar o Código de Processo Penal, eu estou no iniciozinho da década de 1980, o que foi que aconteceu? Ele estava, o planejamento dele era retirar o recurso em sentido estrito do Código de Processo Penal, colocar no lugar dele o agravo e criar a lei de execução penal e embutida na lei de execução penal a previsão do agravo. Ficaria tudo bonitinho. Agravo no CPC, agravo no CPP, agravo na lei. A gente já sabe que isso não aconteceu.
Em relação às hipóteses de cabimento, nós criamos um problema. Qual foi o problema? Algumas das hipóteses de cabimento rivalizam com o agravo. Show. Como é que eu resolvo isso? Na prática, você vai identificar se aquela decisão foi tomada pelos juízes do conhecimento ou da execução. Também a gente já entendeu. Agora, o legislador, ele quis dar uma de preguiçoso, de esperto. Tá? O que foi que ele imaginou? Ora, se eu estou criando no Código de Processo Penal um agravo, isso significa estou criando as hipóteses de cabimento e o procedimento, e eu estou criando esse mesmo recurso na LEP, eu não vou repetir na LEP o procedimento. Eu crio no Código de Processo Penal as hipóteses de cabimento, eu crio o procedimento e na lei de execução penal eu não preciso criar o procedimento, porque basta que eu aplique o quê? O procedimento do Código de Processo Penal. Em português, para que eu vou repetir um procedimento se eu acabei de criá-lo no Código de Processo Penal? Qual foi o problema? O que eu falei para vocês. Ele criou de um lado, mas não criou do outro. Em português, galera, na lei de execução penal, lá está no artigo 197, cabe agravo da decisão do juiz sem efeito suspensivo. Mas não está na lei de execução penal a previsão do procedimento que você vai utilizar aqui. Ou seja, prazo, onde interpor, quais são os outros efeitos. Eu sei que não tem um efeito suspensivo, mas os outros. Então, eu criei um recurso capenga. Eu criei um recurso que tem uma hipótese de cabimento, toda decisão do juízo da execução, mas não tem o arcabouço que me diga quando, como e de que maneira utilizar. Qual foi a solução que o legislador e principalmente o aplicador encontrou? Na verdade, a solução não é nem do legislador, é a solução da doutrina, referendada pela jurisprudência. No vazio de procedimento em relação a uma agravo de execução, nós vamos aplicar o procedimento do recurso em sentido estrito, que é o procedimento mais próximo que nós vamos ter. Então, é o procedimento mais próximo que nós teremos aqui. Então, o procedimento previsto no Código de Processo Penal para o recurso em sentido estrito, eu vou mostrar para vocês agora, é o mesmo que vai ser utilizado no agravo de execução. Por quê? Porque no agravo foi criado um recurso sem procedimento. Um recurso que não diz prazo, um recurso que não diz como utilizá-lo. Diante dessa lacuna, é que eu vou preencher esse vazio com o procedimento do recurso em sentido estrito. Tá? Então, veja a confusão que o legislador fez em 84 ao criar o agravo. Pela falta de harmonização de linguagem, ele gerou um conflito em relação às hipóteses de cabimento e ele gerou um conflito em relação ao procedimento, ao não definir um procedimento para o agravo. Então, esse procedimento que eu vou explicar para vocês agora, ele tanto vale para o rese quanto ele vale para o agravo de execução. Ele vale para ambos os recursos que nós estamos estudando. Há uma decisão. Eu quero apresentar um recurso contra aquela decisão. Eu determinei que o recurso será um recurso em sentido estrito. Como é que eu sei que cabe o recurso em sentido estrito? Está no 581 e foi tomada pelo juiz do conhecimento. Ou eu sei que aquela decisão é tomada pela execução, cabe o agravo de execução. Tanto faz. Do dia em que eu for intimado dessa decisão, eu terei 5 dias para recorrer. O prazo, portanto, do rese e do agravo é de 5 dias. Essa petição de recurso é uma petição simples, onde eu vou dizer, é apenas a petição de interposição. Eu vou dizer, excelentíssimo senhor juiz, de tal vara criminal, quarta vara criminal, primeira vara de execução, fulano de tal vem apresentar recurso em sentido estrito com base no artigo 581, inciso tal, ou vem apresentar o recurso de agravo com base no artigo 97 da LEP. E o que eu vou pedir nessa petição? Veja que é uma petição de uma folha, uma páginazinha, dizendo, estou recorrendo. Eu vou pedir duas coisas. Anota aí. O recurso em sentido estrito possui o chamado efeito regressivo. Então, ele permite que o juiz se retrate daquela decisão. Isso está no artigo 589. E como o agravo incorpora as características do recurso em sentido estrito, ele também terá esse efeito regressivo. Então,
Quando eu interponho o rese ou o agravo, eu tenho a possibilidade de me retratar da decisão, de ver a decisão retratada. Então, veja, eu estou apresentando esse recurso para o juiz de primeiro grau. Então, a petição de interposição diz: Excelentíssimo senhor juiz, estou recorrendo, quer seja um rese, quer seja um agravo. Diante do exposto, requer: 1. Que o senhor se retrate da decisão. 2. Caso o senhor não se retrate, que mande isso para o tribunal. Então, o juiz, quando se depara com um recurso em sentido estrito ou um agravo, ele tem a possibilidade da retratação. Ele pode efetivamente se retratar. O juiz tem essa faculdade, tá? Se ele se retratar, ótimo, morreu ali. Se não, a gente vê daqui a pouco. Então, veja, eu tenho 5 dias para recorrer, e recorrer significa, na prática, apresentar só essa petição. Eu não preciso apresentar as minhas razões recursais junto com a petição de interposição. Por quê? Depois, apresentei em 5 dias o meu recurso. Esse recurso vai ao juiz. O juiz faz a admissibilidade. Se tiver tudo ok, ele diz: intime-se o recorrente para apresentação em 2 dias das razões. Então, eu serei intimado agora, em 2 dias, para apresentar as razões. As razões, ela representa a peça onde eu vou explicar os motivos pelos quais eu estou efetivamente recorrendo. E depois disso, eu tenho a parte contrária intimada para apresentar em 2 dias as contrarrazões. Então, 5 dias para recorrer, aquela petiçãozinha simples, 2 dias para arrazoar, a outra parte tem 2 dias para contrarrazoar. E aí, o que vai acontecer? Depois que o juiz tiver nas mãos a petição de recurso, as razões e as contrarrazões, nesse momento é que o juiz vai decidir se retrata ou não. É nesse momento que ele decide se ele vai se retratar ou não. Se ele se retratar, morreu ali a questão. Eu não preciso mandar para o tribunal. Para que eu vou mandar para o tribunal se eu já modifiquei a decisão? Agora, se eu não me retratar, se eu ratificar aquela decisão, aí eu pego o recurso e mando para o tribunal. Caberá agora ao tribunal analisar aquele recurso para dar provimento ou não. Então, veja, fui intimado da decisão. Vou apresentar o recurso em sentido estrito ou agravo. Tenho 5 dias para fazer isso. Apresentei. O recurso vai para o juiz. O juiz recebe, manda me intimar para as razões. Tenho 2 dias para razoar. Depois, a outra parte vai ser intimada para contrarrazoar em 2 dias. De posse de tudo isso, o juiz vai efetivamente decidir se retifica ou se ratifica. Se ele exercer o juízo de retratação, morreu ali aquele recurso. Se ele não exercer, manda para o tribunal para que o tribunal possa analisar e dar provimento àquele recurso. Aqui é uma questão interessante. Imagina, por exemplo, que eu recorri e o juiz se retratou. A outra parte que tinha ganho, agora ela perdeu, ela foi sucumbente. Ela vai poder utilizar um novo recurso sem ser distrito, desde que aquela nova decisão do juiz também esteja no 581. E aí, nesse caso, não haverá nova apresentação de razões e contrarrazões. Eu aproveito as razões e contrarrazões anteriores. E o juiz não vai poder mais se retratar. Ele vai mandar diretamente o recurso para o tribunal. Veja só, vamos exemplificar que fica mais fácil. A defesa pediu que o juiz declarasse extinta a punibilidade. O juiz não declarou, indeferiu esse pedido. A defesa apresentou um recurso com base no artigo 581, inciso 9º, decisão que indefere o reconhecimento de extinção de punibilidade. 5 dias para recorrer, 2 dias para razoar, 2 dias a outra parte, no caso o Ministério Público, para contrarrazoar. O que ela vai dizer nas razões? Olha, está prescrito, juiz. Por favor, está aqui. O que é que o MP vai dizer nas contrarrazões? Não está prescrito. A decisão do juiz está correta. Está precisa. É isso que a gente vai ter. Beleza. Aí o juiz analisando aquele fato de novo, repito, o efeito regressivo devolve ao juiz a capacidade de decidir, ele diz: mantenho a minha decisão. Vai mandar esse recurso para o tribunal, caberá agora ao tribunal decidir se confirma ou não aquela decisão. Só que se o juiz volta atrás
exerce o juízo de retratação. Diz, olha, eu tinha dito que não estava prescrito, mas eu errei. Declaro prescrito o crime. Ora, no recurso circunscrito, lá no artigo 581, tanto eu encontro a decisão que reconhece extinta a punibilidade, como uma decisão que não reconhece extinta a punibilidade. Então, as duas estão lá. Então, o que acontece? Inicialmente, o juiz não tinha declarado extinta a punibilidade. O réu tinha perdido, o MP tinha ganho. Como o juiz agora se retratou, eu inverti essa relação. O réu que tinha perdido agora ganhou, e quem foi sucumbente foi o MP. Ele pode apresentar contra essa nova decisão do juiz um recurso em sentido estrito? Pode, porque a decisão que reconhece extinta a punibilidade também está no 581. Ambas estão lá. Agora, esse novo rese, repito, ele não precisa mais de razões e contrarrazões, porque na prática, o que eu escreveria nas razões? O que eu acabei de escrever nas contrarrazões. E a parte contrária faria a mesma coisa. E também não dá para o juiz se retratar, porque senão o juiz não sairia nunca dali, né? Se retrata de novo, aí eu vou apresentar outro recurso. Ele se retrata de novo. Então, veja, a retratação ela é bastante excepcional no processo. Eu vou permitir uma única vez para que isso tenha efeito. Tá? Então, qual é o procedimento? 5 dias para recorrer, 2 para razoar, 2 para contrarrazoar. O juiz decide se retrata ou não. Retratou-se, morreu, olha aí, podendo apresentar a outra parte o novo rese, se estiver no 581. Não se retratou, manda para o tribunal, para que o tribunal possa efetivamente agora enfrentar esse determinado recurso. Tá bom? Dúvidas de vocês sobre tudo isso que nós vimos hoje? Na quinta-feira, eu vou disponibilizar, repito, são 2 aulas, 2 videoaulas na quinta-feira, sobre recursos distrito e agravo de execução, vendo tudo isso, vendo as hipóteses de cabimento de cada um deles, tudo isso está na quinta-feira, e eu espero as dúvidas de vocês. Alguma dúvida agora, queridos? Tá legal? Obrigado pela paciência, obrigado aqui pela compreensão, lembrando que daqui a pouquinho a gente vai estar, eu já vou subir ainda hoje à noite essa aula e disponibilizar para vocês lá no nosso grupo e no Ninfa Online, tá bom? Agradeço demais a paciência de vocês e de quinta-feira 2 novas videoaulas sobre essa matéria. Obrigado, queridos, até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Ana, obrigado, Diderot, até a semana que vem.